né? Ninguém aguenta mais lives longas. Então eu tenho tentado fazer versões um pouco mais compactas. A gente tem conversado desde o meio de dezembro sobre o Recalculando a Rota. Quem não viu os vídeos, eles estão disponíveis na página da tip.projetos no Instagram. São 8 vídeos curtos falando sobre essa possibilidade da gente recalcular a rota. Afinal, a gente ficou, né, todos nós impactados com a pandemia e todos nós um pouco ao estilo Zeca Pagodinho, né, deixa a vida me levar. Então, a gente precisa retomar, né, esse controle da nossa vida e estabelecer aí metas. Afinal de contas, é um ano novo, a gente ainda vai ter ainda a pandemia aí por um bom tempo, né, os impactos da pandemia, mas a gente precisa tocar, né, a nossa vida e aproveitar esse momento. Boa noite, Dani. Aproveitar esse momento para rever uma série de comportamentos, né? Então, o objetivo do Recalculando a Rota é esse, a gente trazer, né, uma possibilidade de revisão de todos esses comportamentos ao longo do tempo e para ter um 2021 melhor, né, todos nós. Então, resolvi fazer alguma coisa, uma ação realmente que a gente possa melhorar esse 2021. E alcançar, então, metas que são significativas, né, para a nossa trajetória pessoal ou profissional, né? E para isso a gente precisa estabelecer hábitos positivos e muitas vezes o que é muito pior é esquecer os hábitos negativos, né? Os hábitos que têm um impacto negativo. Acabou de entrar a Inês Bruno, que vai ser a nossa convidada da próxima live. E tem um tema aí muito interessante, mas eu só vou anunciar isso mais no final. Vocês vão ficar aí curiosos para saber sobre o que a Inês fala. E a gente tem, então, aqui uma proposta de entender melhor o que são os hábitos, porque quando a gente entende melhor esse processo, é muito mais fácil a gente atuar, agir, mudar comportamento, né? Para começar, o hábito, você precisa ver uma relevância nesse hábito novo que você está querendo adquirir, ou você precisa reconhecer o impacto negativo de um hábito que você quer largar, né? Então você precisa ver relevância nisso, porque quando a gente vê essa relevância, essa importância para essa nossa trajetória, é muito mais fácil você rever esses pequenos hábitos. E por que isso, né? Por que a Sônia, que fala sempre de gerenciamento de projetos, está falando sobre isso, né? Porque quando a gente quer mudar um comportamento dentro do gerenciamento de projetos, dentro da nossa atuação da empresa, é a mesma coisa, né? A gente precisa muitas vezes não só mudar os nossos hábitos, os nossos comportamentos, mas também o da equipe. Então, se a gente entende melhor esse processo todo, entende melhor como é que a coisa funciona, a possibilidade de sucesso é muito maior, né? Bem, eu trouxe 2 temas para a gente falar hoje, mas está também aberto a perguntas. Vocês podem fazer perguntas aí a hora que vocês quiserem e eu vou responder ou no final ou se eu ver no momento que vocês colocarem, eu já respondo. Então, os 2 temas que eu trouxe, um são os hábitos angulares e o outro são os hábitos elásticos, né? Para começar, né, quando a gente fala de hábito, a gente está falando de um comportamento, de uma forma de se comportar a partir de um gatilho, né, a partir de alguma coisa que dá um start. Então, alguma coisa acontece, a gente passa a ter um determinado comportamento, uma ação, uma rotina, e no final a gente tem uma recompensa. Por exemplo, dormir depois do almoço pode ser um hábito, né? Pode ser um hábito que pode ser positivo, pode ser negativo, dependendo do momento. Se for domingo à tarde, talvez seja positivo. Se for na segunda-feira e você tem uma reunião logo depois, talvez seja negativo, né? Mas pode ser um hábito, porque você se acostuma com aquilo, então acabou de almoçar,
aquele é o estímulo, é o gatilho. Né? Você escovou o dente, aí você olha para a cama e diz assim, então eu vou dormir. Qual é a recompensa? Eu ficar descansado, eu ficar, me sentir um pouco melhor, me sentir com mais energia para o resto do dia. Mesmo que o efeito disso não seja positivo, mas eu tenho uma recompensa naquele momento. Então, muitas vezes, a gente procrastina, a gente deixa de fazer uma determinada ação que é importante para a nossa meta maior, porque você simplesmente caiu mais uma vez naquele hábito, naquele comportamento que vem se repetindo. Bem, então, quando a gente fala dos hábitos angulares, a gente está falando de um hábito que sustenta outros hábitos. É muito comum nessa virada de ano a gente ter aquela vontade de se tornar uma pessoa mais saudável, né? E aí você de imediato diz, não, então eu vou começar a comer salada, não vou comer doce, eu vou para a academia 5 vezes por semana, vou ficar 2 horas lá na academia. E você coloca metas para isso que muitas vezes são metas muito grandes, muito exaustivas, né? E você tenta atuar em todas as frentes ao mesmo tempo. Porém, se você escolher desse conjunto aí do ser mais saudável, normalmente a gente tem 3 segmentos, 3 pilares aí. Um que é o exercício físico, o outro é a alimentação mais saudável e a questão também do sono. Né? Muitas vezes a pessoa não tem energia, ela dorme mal, ela tem algum problema para dormir, ela tem uma apneia, ela tem algo, e aí ela está muito cansada e ela não consegue ir para um exercício físico, ou ela não consegue tomar decisões de uma forma muito clara porque ela está cansada, porque quando a gente está cansado, o nosso processo decisório ele também é impactado. Então a gente precisa rever esse conjunto de alguma forma. O que é mais importante para você? Se a gente pegar esses 3 itens, né? Algumas pessoas, eu estava vendo o depoimento de uma pessoa que dizia que para ele a questão do sono é o hábito angular, né? É o hábito que leva a mudar um comportamento geral e impactar outros hábitos. Por quê? Quando ele dorme bem, ele se sente disposto, né, para fazer exercício, e aí quando ele começa a fazer exercício, naturalmente ele começa a se preocupar mais com a alimentação. Então, para ele, o hábito melhorar o sono é onde ele precisa atuar. Ele já aprendeu isso ao longo da vida, já aprendeu isso com a sua vivência, com o seu dia a dia, com outras situações. Já se observou, isso é muito importante, você se observar e entender como é que aquele hábito foi adquirido, qual é a recompensa que você tem, né? Como é que o seu corpo funciona. Então isso te ajuda a rever esses comportamentos. Bem, então para essa pessoa que deu esse depoimento, o dormir bem é um hábito angular, é um hábito que starta outros hábitos, né? que serve de gatilho para melhorar outros comportamentos. Para a maioria das pessoas, a gente escuta falar que o exercício ele é um hábito angular, né? Você começa a fazer o exercício, naturalmente você já dorme melhor, porque o exercício vai gerar um comportamento ali, um cansaço que vai te levar a um sono mais profundo, e quando você faz essa mudança de comportamento, quando você faz esse exercício, começa a fazer esse exercício, você naturalmente dorme melhor e também começa a prestar mais atenção na alimentação. Então, quando a gente faz essa mudança em um hábito, esse hábito vai impactar outros, né? Então, esse é o conceito do hábito angular, né? Se alguém tivesse muita curiosidade, muita vontade de saber mais sobre isso, quem aborda esse tema de uma forma assim, bastante interessante é o Charles Duhigg,
que escreveu O Poder do Hábito, né? É um livro aí bastante lido. Ele é um jornalista, ele não é um cientista, mas ele fez uma pesquisa bastante ampla para trazer esse conceito, né? Então é um dos autores que fala disso de uma forma muito clara. A Inês está comentando com a gente que para ela o exercício é um hábito angular, né? Ele desperta todos os outros. É exatamente isso, né? Então, é esse o conceito. Para muita gente, o exercício é um hábito angular, né? E só que quando a gente reconhece isso, muitas vezes você pode determinar uma estratégia melhor para atingir o que você quer no final, que é ser uma pessoa mais saudável, né? Eu começo a atuar no exercício em vez de ficar preocupado em fazer uma mudança radical, mudando várias coisas ao mesmo tempo na minha vida. O outro conceito que eu queria trazer... só para a gente exemplificar um pouquinho mais essa questão do hábito angular, que eu acho que é importante. Um outro hábito angular, que eu acho que nesse momento de pandemia faz muita diferença, é a questão da meditação. A gente também já tem muitos depoimentos de pessoas que adotam esse hábito de meditar, e aí você precisa começar devagar, realmente, para melhorar. Aí você melhora a atenção, melhora a sua disposição, você começa a se alimentar melhor, fazer exercício, ficar mais calmo, enfim, estar mais atento às coisas que estão acontecendo, e a partir disso você consegue resultados também muito bons. Bem, um outro conceito que eu queria trazer para vocês hoje é a questão dos hábitos elásticos, né? Então, um grande problema é quando a pessoa chega e diz que, bem, agora início do ano é importante eu emagrecer, então eu vou começar a fazer 5 dias de exercício por semana, 2 horas de exercício por dia. Ok, isso num primeiro momento pode ser muito interessante. Essa pessoa pode ter resistência física até para isso. Mas ela precisa imaginar também que tem dias que ela vai chegar um pouco mais cansada, um dia ela vai chegar sem tanta disposição assim, e nesse caso, talvez ela não queira ir para a academia ou sair para correr por tanto tempo. Então, só que quando a gente pensa em adquirir um hábito, a frequência é muito mais importante do que o tempo que você leva. Por exemplo, nesse caso, 2 horas de exercício, isso aí, entre fazer 2 horas ou fazer 30 minutos, é menos importante do que a questão de fazer todo dia. Então não adianta eu dizer, olha, já que eu não fiz todo dia, eu vou fazer no domingo e vou fazer 5 horas de exercício. Isso normalmente não funciona e não serve para adquirir um hábito, né? O hábito depende de frequência. Então, uma abordagem, e eu fiz 3 posts de uma semana para cá, entre essas 2 lives, falando sobre algumas metas que as pessoas buscam na virada do ano, né? Então a gente tem a questão do exercício, que é uma meta muito comum. A Inês está chamando a atenção aqui para essa consistência do hábito, né? Que é exatamente essa frequência que eu tinha comentado. Então, uma questão é a questão do exercício físico, uma outra meta que surge com frequência são as pessoas que decidem aprender um novo idioma ou se tornar fluente num determinado idioma, ou a famosa meta de que eu preciso ler mais esse ano, né? Então, o que acontece? Muitas vezes, qualquer uma dessas atividades, né, qualquer um dessas propostas, elas vão ser consistentes a partir do momento em que eu transformo isso num hábito. Só que eu muitas vezes posso falar de 1 hora de exercício 5 vezes por semana, mas será que hoje o dia não foi um pouco mais pesado, eu não cheguei um pouco mais cansada e talvez eu não queira ir? O não ir fazer o exercício é muito ruim, porque você perde essa consistência, essa frequência, para que o hábito realmente se instale.
Mas quando a gente está falando desse colocar esse hábito no sangue, a gente está falando que eu devo fazer todo dia, mas talvez não possa não ser exatamente 1 hora. Então eu posso já planejar imaginando o risco, né? O que pode acontecer? Ah, pode chover, né? Minha atividade é ao ar livre, então pode chover. Será que tem alguma coisa que eu posso fazer em casa que substitui no dia que está chovendo para eu manter o hábito de me exercitar? Me exercitar é mais importante, manter a frequência do exercício é mais importante do que eu malhar necessariamente 1 hora, né? Então, mesmo que seja por um tempo menor ou seja um outro tipo de exercício, eu não posso sair para correr, mas eu posso fazer um alongamento em casa, né? Eu não estou disposto hoje a estudar gramática, porque eu estou muito cansado, mas talvez se eu assistir um TED em inglês, isso vai me ajudar na minha fluência, né? Eu posso ter uma outra forma também de tornar aquela rotina realmente incorporada ao meu dia a dia. Então, esses dois conceitos, né, essas duas abordagens que a gente tem, tanto do hábito angular, de eu buscar um caminho onde eu tenha uma proposta, um olhar especial sobre o que, para mim, que vai ser diferente do que é para o Roberto, para a Inês, para o Hernani, para o Felipe, para as pessoas que entraram. Cada um tem o seu perfil, cada um precisa se conhecer e entender qual é o seu hábito angular, né? Além disso, a gente tem a questão de planejar dentro desse hábito angular uma forma também desse hábito ser incorporado no nosso dia, mas de uma forma bem mais elástica. Eu não preciso fazer necessariamente 1 hora de exercício todo dia, daquele tipo de exercício. Eu posso variar em função de se está chovendo, se não está. Eu posso diminuir esse tempo também do exercício, se eu estou muito cansado, mas o importante é eu manter a frequência e a consistência desse hábito. A gente pode pensar também na questão da leitura, é muito fácil você trazer, né, porque é quantitativo. Normalmente as pessoas dizem assim, eu vou ler 20 páginas por dia ou 30 páginas por dia, né, para manter a frequência. Mas vai ter um dia que não deu tempo, ou você está muito cansado, não vai conseguir ler as 30 páginas, lê 5, lê 2, né? Qual é o mínimo para você manter essa frequência do hábito? Então a gente tem aí duas formas de pensar o hábito que elas podem ser muito interessantes na hora de você determinar como esse hábito vai ser, pode ser incorporado na sua vida. Então a gente começa aí a ter algumas possibilidades de olhar de uma forma um pouquinho diferente pro hábito. Estou dando uma olhada aqui, ver se tem alguma. Não tem nenhuma pergunta. Alguém tem alguma pergunta em relação a esses temas? Ou alguma experiência para contar? Bem, quando a gente fala da questão, então, vou falar mais um pouquinho. Quando a gente fala da questão a Andresa voltou a meditar na pandemia. Essa é uma questão, né, que pode ser o seu hábito angular. Ele traz. Algumas pessoas voltaram a meditar na pandemia. Aliás, a gente está, ou começaram, né? A gente está no Janeiro Branco, que é um mês para chamar a atenção das pessoas em relação à saúde mental. E a meditação ela ajuda bastante nisso. E muita gente foi impactado pela questão da pandemia, né? A falta de relacionamento,
né, de você poder chegar perto, de você abraçar, de você conversar com outras pessoas. A falta da interação social, ela impactou muita gente, né? Então, cuidar dessa saúde mental, né, eu acho que está na lista de prioridade para muita gente, né? Eu acho que eu conheço algumas pessoas que começaram, até que nunca tinham meditado antes, que já tinham ouvido falar dos benefícios da meditação, porque os benefícios da meditação, eles são grandes e comprovados cientificamente, né? Quando a gente fala de meditação, a gente tem aí alguns experimentos médicos de ressonância magnética, e a gente sabe hoje que o meditar, ele inclusive muda a forma do cérebro, né? Então é uma questão, ele traz para uma questão, não só você se sente melhor, você fica mais atento em outras atividades, fora do momento da meditação, se você escolhe a atenção plena, por exemplo, mas você começa a ter o formato do seu cérebro afetado por esse hábito de meditar. Mas, mais uma vez, a meditação ela precisa ser um hábito, né? É melhor você meditar 5 minutos todo dia do que 20 minutos 2 vezes por semana, ou meia hora 2 vezes por semana. Então, a frequência, né, ela é muito mais importante para trazer resultados. Exatamente, né? É impressionante o efeito da meditação na nossa vida, né? E da respiração. Então, quem é mais próximo a mim sabe que respirar para mim nunca foi uma coisa trivial, né? Eu sempre tive muita dificuldade de respirar por conta, né, de questões físicas, né? Até quase não sinto cheiro. Eu fiz recentemente, um pouco antes da pandemia, né, uma cirurgia para melhorar esse processo de respiração. Então eu sempre brinquei que andar, tomar sorvete e falar é impossível fazer isso junto. Eu via as pessoas fazendo isso e dizia, não tem como, né? Eu não consigo. E muitas vezes eu ainda tenho uma certa, né, dificuldade para isso. E esse exercício do respirar faz toda a diferença, né? Então, se para pessoas que têm alguma dificuldade de respiração, né, que realmente precisam desses exercícios, mas também para quem não tem essa dificuldade, mas que conseguem sentir esses benefícios desse respirar, desse trazer um equilíbrio maior para o teu dia a dia. Quando a gente fala, né, dessa flexibilidade na hora de instalar um hábito, vamos pensar aqui na meditação, né, que é uma coisa que muita gente está fazendo. Eu acho que quem não fez ainda deve experimentar. Quando a gente está falando da meditação, por mais que a gente saiba que o ideal é pelo menos 20 minutos todos os dias, né, quando você olha alguns estudos, que isso realmente é fantástico, 20 minutos todos os dias, você começa a ter resultados muito, muito claros, né, na tua vida. Os 20 minutos você pode considerar que seja ideal se você está começando, mas talvez tenha dias que você não consiga fazer os 20 minutos. Então, qual seria o mínimo nesse dia, né? Qual seria o meu modelo P para esses dias? Então, de quanto a quanto eu vou flexibilizar? Eu posso flexibilizar de 5 minutos, por exemplo, até chegar a 20 minutos ou meia hora, que eu considere que é o ideal. Então, eu posso ter, por exemplo, 3 modelos para eu incorporar na minha vida. O modelo P, o M e o G, né? Então, o G seria o ideal, né? Seria meia hora de meditação. O M seria 15 minutos de meditação e o P seria 5 minutos no dia que realmente eu estou mais atarefado ou preciso sair, acordei, se eu medito de manhã, talvez eu tenha que sair mais cedo de casa por algum motivo, ou cheguei muito cansado no final do dia, enfim. E aí você começa a entender
que modelo vai funcionar dentro da tua vida, até que isso vira um hábito e você não precisa mais cuidar tanto, né, para que isso aconteça na sua vida. Bem, surgiu uma pergunta na semana passada, na nossa conversa da semana passada, que foi em relação ao mito que existe dos 21 dias, né, que você, fazendo durante 21 dias, você incorpora aquele hábito na sua vida e aí pronto, está resolvido o seu problema, né? Isso é um mito. Eu gostaria só de frisar essa questão, porque isso tem sido muito divulgado, mas quando a gente conversa com neurocientistas, quando a gente conversa com quem realmente tem estudado esse assunto, a gente vê que a coisa não é bem assim, né? E a gente também precisa lembrar que cada um de nós é uma pessoa diferente. Então, eu vou ter um tempo diferente para incorporar um determinado hábito do que a Inês vai ter para incorporar esse hábito. Então, a gente precisa aí entender também quais são as minhas resistências, quais são os riscos, né? Quais são as incertezas, o que pode acontecer na minha vida diferente da vida da Inês, que aí a gente não consegue reagir da mesma forma. E aí eu preciso também ter um olhar um pouco benevolente, né, para mim mesmo no momento que eu estou implementando isso. Porque uma coisa que é comum é a pessoa dizer assim, já que eu não fiz hoje, então também não vou fazer amanhã, não tem problema, eu já não fiz ontem, eu não vou fazer hoje também. Só que isso é exatamente o que vai quebrar essa questão do hábito. Então, a gente tem aí, hoje eu trouxe a questão, pensamentos aí sobre hábito, porque muita gente fala em adquirir novos hábitos quando vai recalcular a rota.